Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é César Perobon, eu trabalho na BMS. A BMS é uma empresa com braço comercial da agrária, que ela está localizada em Montevideo, Uruguai. Tá? Primeiramente, eu queria agradecer à Cooperativa Agrária por ter dado a oportunidade de eu estar aqui hoje representando a BMS. Muitos de vocês aqui são caras conhecidas, são colegas meus, tanto da agrária como da BMS também. Assim que estou agradecido por estar aqui, podendo mostrar um pouco do nosso trabalho e das perspectivas do mercado de cevada na América Latina. Só uma pequena introdução para que vocês saibam o que a gente faz. Tá? A BMS está localizada no Uruguai, como eu mesmo falei. É uma empresa que está há 40 anos já no mercado de commodities agrícolas, especialmente cevada e malte, né? A Agrária comprou a BMS em finais de 2017 para 2018, justamente por essa estratégia comercial de originação de cevada. E hoje a gente praticamente gerencia 600 mil toneladas, só um pouquinho que esse laser aqui é digital. 600 mil, 700 mil toneladas de cevada ano, né? Não cevada só, mas entre outros produtos como malte, trigo, soja, milho, dependendo do mercado que a gente vai trabalhar. A gente opera em base FOB-CFR, né? E nós temos algumas iniciativas que foram pioneiras da BMS também. Uma delas foi a primeira exportação de cevada cervejeira da Argentina para a China. Tivemos também o primeiro embarque de cevada sustentável, que a gente continua com esse projeto na Argentina, e a primeira exportação de cevada da Argentina para os Estados Unidos. Tá? Nossos compromissos com a sustentabilidade é chegar até 2030 com 100% de toda a cevada originada sustentável, em base à plataforma SAI, e a gente quer ser o líder em cevada sustentável na nossa própria originação. Né? Eu gostaria de começar com o mapa Mundi, explicando um pouco aonde são as principais regiões produtoras de cevada no mundo. Obviamente, se a gente olhar o mapa nessa forma, a gente observa que a principal produção ela está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. A cevada é uma cultura de inverno e ela se adapta muito bem nessas regiões. No hemisfério norte a gente tem a União Europeia, sem dúvida, como o maior produtor aqui, então com uma grande importância no mercado internacional, quando a gente fala em termos de preços e condições. Não menor, a Rússia ganhou muito espaço nos últimos anos, tanto para o trigo como a cevada também. E o Canadá, que supre basicamente a demanda dos Estados Unidos, e com feed barley eles suprem essa demanda para a China. No hemisfério sul nós temos dois principais players aqui, a Austrália, que depois eu vou falar um pouco mais detalhada dela aqui, e a América do Sul, que vai ser o nosso foco, né? Explicar um pouco como funciona essa dinâmica de cevada aqui na América do Sul. Na América do Sul, a média, se a gente considerar a média dos 5 últimos anos, esses são dados do USDA, né? A gente tem um total de área produzida na região de 2 milhões de hectares. Né? E o fato interessante aqui é que ela está extremadamente concentrada nessa região. Né? Então, a gente pode dizer que 71% da área semeada hoje de cevada na América do Sul ela está localizada numa micro-região da América do Sul, né? E o principal player aqui é a Argentina, sem dúvida. Temos depois outros produtores como México, Uruguai, Brasil, mas realmente a grande importância aqui na América do Sul a gente dá muita ênfase na Argentina. As variedades, coloquei lá em cima. América do Sul, a gente basicamente produz cevada de 2 fileiras. É uma cevada teoricamente muito boa de ser maltável, né? E 100% dos produtores, quando eles se dedicam à produção de cevada, ela é dedicada para a produção de malte. Né? E o que não dá qualidade de malte, assim ela é exportada para a cevada forrageira.
Quando a gente entra nos rendimentos dessa cevada, a gente tem o Chile, obviamente por uma questão de localização, de geolocalização, eles estão muito favorecidos, eles estão com maior latitude e favorece muito a produção de cevada, chegando a 6 toneladas por hectare no Chile, e alguns reportes também de chegar a 10 toneladas por hectare de produção de cevada. O Chile não tem uma grande importância na comercialização, porque toda a produção deles se destina para o mercado local, né? Mas Argentina e Uruguai sim. Tem valores muito similares em produção, em rendimento por hectare. E também a gente observa que o Uruguai e o Brasil, em anos que nós temos problemas climáticos, principalmente Laninha, ou El Niño, ou seca, ou muitas inundações, os rendimentos eles ficam basicamente iguais, né? Então, também devido à proximidade da região da produção. A cevada uruguaia ela é muito similar à cevada brasileira, né? Com as características. Depois nós temos o México, que é um grande produtor de cevada, mas em questão de qualidade eles não são conhecidos internacionalmente. E o Peru, que está crescendo também nos últimos anos, um pouco da produção local. São regiões difíceis de ser produzidas, mas que existe muito incentivo, tanto das maltarias como do comércio internacional também, a incentivar a produção nessas regiões. Entrando um pouco aqui na parte de produção, só para que vocês vejam os números, né? Uma total produção de cevada de 2019 a 2024, a média dos últimos 5 anos é basicamente 7 milhões de toneladas ano que se produz na América do Sul. Obviamente a Argentina como o principal produtor e exportador, e a concentração de 75% dessa produção nessa área. E sendo um pouco mais específico, nós temos que na Argentina, vamos ver se o laser me ajuda, o que está delimitado aqui nessa linha azul é a província de Buenos Aires. Então 93% de toda essa produção de 5 milhões de hectares, vamos se dizer, elas são produzidas bem concentrada no sul da província de Buenos Aires. Então esse detalhe é importante porque nós acompanhamos o clima nessa região. Qualquer problema climático afeta uma micro-região. Então, por isso a ênfase nessa região do sul da província de Buenos Aires. Bom, quando a gente fala, eu vou usar o mesmo gráfico de barras, quando a gente fala de produção de cevada, no comércio internacional existe o que a gente chama de selection rate. Selection rate é o que da produção total dessa cevada ela se transformaria em uma cevada malteável, né? Um pouquinho mais alto, né, pessoal? Tá. Assim tá bom? Ah, ok. Aí agora, um pouco melhor? Bem melhor? Tá ok. Selection rate é o que dessa produção total vai se transformar em cevada malteira. E a gente tem que do total da produção de 7 milhões, usando um selection rate que está em amarelo aqui para essas regiões, a gente teria 5 milhões de toneladas de cevada cervejeira, né, que poderiam ser usadas na indústria. Como eu tinha mencionado, o México é um bom produtor, é o segundo maior produtor da América Latina, mas só 50% ou às vezes até menos dessa cevada é utilizada. Já a Argentina, que tem uma produção bastante representativa, 75% ela é selecionada para malteio, o que é muito interessante para a região. Entrando aqui na capacidade de malteação, né, da América Latina, a gente tem um total de capacidade de malteação de 3,6 milhões de toneladas, o que nos faz necessitar praticamente 4,5 milhões de toneladas. Tá?
usando um fator de 1,2. Quem está na indústria do malte sabe muito bem desses fatores, né? Cada maltaria sempre tenta trazer a maior eficiência possível na conversão de cevada em malte. E ela já é um pouco mais bem distribuídas as maltarias na América Latina, sendo que essa região que eu tinha mencionado antes representa um 40%. Até o ano passado, a Argentina era o maior produtor de malte da região, e a partir da construção da nova maltaria MCG, o Brasil passou a ser o maior produtor de malte, né? Lógico, também sempre foi o maior consumidor desse produto, né? Seguido do México, Uruguai, Colômbia, Chile. Nesse próximo gráfico, o principal objetivo aqui é mostrar de toda essa produção, quem são os países que têm a capacidade de exportar e os países que têm um déficit, né? Então, como eu bem mesmo mostrei, a Argentina e o Uruguai são os únicos países aqui com a capacidade na América Latina de suprir as necessidades do mercado local. Os outros países, tirando o Chile, que eventualmente em alguns anos ele é autossuficiente na produção, todos os outros países eles são dependentes da importação de cevada. E nem menor é o Brasil, que pode chegar a 1 milhão de toneladas, dependendo das campanhas locais aqui, né? De como foram as colheitas locais. E a gente pode dizer que o potencial de cevada argentina-uruguaia, desconsiderando o que eles consomem para as maltarias locais, teria uma capacidade de exportar 2,5 milhões de toneladas, sendo que o déficit dos países da América Latina que poderiam comprar essa cevada seria o de 1,8, né? E isso resultaria que, ainda assim, nós teríamos um excedente de cevada cervejeira produzida na América Latina de 730 mil toneladas que poderiam ser usadas. Mas para onde vai essa mercadoria? Possivelmente ela é destinada para o canal de cevada forrageira ou cevada FAQ, que eles chamam no mercado internacional, que é Fair Average Quality, que vai basicamente para países como China. É um intermediário entre uma cevada cervejeira e uma cevada forrageira. E aí vem a seguinte pergunta, né? A América Latina, ela poderia ser autossuficiente em cevada cervejeira para atender às necessidades locais? Sim e não. Em questões de volume, ela pode. Mas não é apenas o volume que define, né? A gente tem vários fatores no comércio internacional que definem a decisão das regiões de comprar cevada. E entre elas está as condições climáticas. Um clima na Argentina que não favoreceu a qualidade, a gente tem que buscar de outros lados. Conflitos geopolíticos, impostos de importação. Como vocês bem sabem, aqui na América do Sul a gente tem acordos do Mercosul, onde as tarifas são 0. Já na Colômbia já não é 0, é 3%, no Peru é 6%. Tratados comerciais, acordos fitossanitários, isso aqui também é muito importante. Muitas vezes é viável em termos de distância, de frete, mas não é viável em termos fitossanitários, o que acontece com o México. A Argentina poderia exportar para o México, mas o fitossanitário deles é tão difícil de ser cumprido que a Argentina termina não participando desse mercado. Regulações ambientais, outros, taxa de câmbio, inestabilidade política, a gente sabe que existem muitos outros fatores. Mas, em um mundo normal, estável, a verdadeira razão para a tomada de decisão é o preço, né? Todo mundo busca a melhor cevada com o melhor preço, sem dúvida. Eu vou citar um exemplo aqui para que vocês entendam como funciona a dinâmica no mundo, e por isso eu vou voltar naquele mapa inicial. Hoje nós temos a China e a Arábia Saudita como os principais compradores de cevada no mundo, tá? Eles compram, a Arábia Saudita compra a cevada forrageira e a China compra a cervejeira e forrageira. Mas nesse caso eu vou usar o exemplo da China. A China, em anos normais, chega a importar 10 a 13 milhões de toneladas, o que é um volume bastante importante no comércio internacional. E o principal parceiro da China é a Austrália, que
que desses 10 milhões deve exportar em um ano normal entre 5 a 6 milhões para a China, quase metade da necessidade. O que acontece? Aqui é um caso geopolítico de briga entre os dois países que fez com que em 2020 a China impôs uma tarifa, a mesmo que o Trump está fazendo agora com a China, impôs uma tarifa de importação de 80% sobre a cevada australiana, alegando que a Austrália estaria praticando dumping. E não só para a cevada, mas também para o carvão, para o vinho e outros produtos da Austrália, meio para penalizar. Então, no ano de 2020, a Austrália praticamente ficou inviável enviar a cevada deles para suprir a demanda chinesa. O que aconteceu? A China tem acordo fitossanitário com esses outros países, Ucrânia, França, Canadá e Argentina. Uma das origens baratas de originação de cevada é a Ucrânia, do Black Sea, e da França. O que acontece é que nesse mesmo ano, a França sofreu uma das maiores secas na Europa, não sei se algum de vocês lembram, tinha ondas de calor frequente na Espanha, sacrificou bastante as culturas de milho também, e esse suprimento ele ficou parcialmente coberto pela China, sendo que a China teve que buscar de outra origem. E a terceira origem mais barata e com qualidade seria a Ucrânia. Mas como a gente sabe da história, a Rússia inicia uma invasão na Ucrânia em fevereiro de 2022, congelando o Black Sea, as navegações não era navegável, o Mar Negro, e impossibilitou que a Ucrânia participasse no mercado chinês de cevada. Então a China optou por o terceiro parceiro dele, que era o Canadá, com preços não tão acessíveis, mas era o que necessitava. Uma campanha depois, o Canadá passa pelos mesmos problemas de seca que tivemos na Europa, com ondas de calor, sacrificando toda a parte de suprimento dos Estados Unidos, fazendo com que os Estados Unidos importassem cevada de outras origens que não é o habitual. Então a China só tinha uma opção, e essa opção era Argentina e Uruguai. E o mercado, na dinamicidade que tinha, passou de 2018 a 2021, sendo que aqui a gente tem a Arábia Saudita em 2018 praticamente importando da Argentina. Esse gráfico é só as exportações de cevada forrageira da Argentina. Passou de 1 milhão para 400 mil e a China de 66 mil para 420. E no ano de 2022, que foi o ano mais crítico do suprimento de cevada a nível mundial, a gente tem que a China importou da Argentina cevada forrageira 62% do total das exportações da Argentina, representando quase 2,4 milhões de toneladas. E isso foi praticamente em um ano. E aqui a gente observa também que os países do Oriente Médio, que são clientes e compradores de cevada argentina, desaparecem nesse gráfico e passa a ser a China o maior importador. Outra curiosidade aqui, que é a primeira vez na história, e foi a BMS que fez esse negócio, nós exportamos 2 barcos de cevada para os Estados Unidos. Também isso é muito raro de acontecer, mas aconteceu. E também a Bélgica, que é um grande exportador de malte e que passou por um problema hídrico também e teve que importar da Argentina. Bom, pessoal, aí eu chego nesse gráfico de linha, que aqui como a gente chama isso, né? Esse é um gráfico de preços de cevada cervejeira de 2021 a finais de 2024 aqui, que mostra uma montanha-russa de preços, né? Agora, nenhum analista conseguiria prever que isso passasse nesses últimos anos, né? Então, o que a gente mostra nesse gráfico aqui é que é muito difícil a tomada de decisões, tanto mesmo para nós que estamos no dia a dia nesse mercado, acompanhando preços dia a dia. É muito dinâmico. E o que nós tivemos aqui?
China, recuperação do Covid, gera forte demanda por milho, cevada de sorgo. Canadá, com problemas severos na lavoura, faz com que os preços aumentassem de uma forma muito acelerada. E, querendo ou não, parecia que a China sabia de algo, porque ela se estocou bastante nesse período. E, como eu tinha mencionado, em fevereiro de 2022, ocorreu, quando a gente achou que nada mais poderia passar no mercado, depois pós-Covid, a Rússia inicia a invasão militar e os preços voltam de novo a tocar praticamente os 520, passando os $520 na França, né? Em FOB. Esses são todos preços FOB. Como um pouco de alívio, tivemos uma negociação com a Rússia e a Ucrânia que se chamava o Grain Corridor, o corredor de grãos, que permitia a navegação no Mar Negro para que a Ucrânia e a Rússia pudessem escoar a produção dela. Porque nesse momento a Ucrânia o que fazia era exportava por portos romenos ou outros portos na proximidade do Mar Negro, e muito dessa mercadoria da Ucrânia também entrava na União Europeia. E isso aliviou o mercado e fez com que os preços despencassem. Quando a gente achou que não podia passar mais nada no mercado, na América do Sul, no Hemisfério Sul, nós tivemos Laninha, que para a Argentina, na região produtora de cevada, é seca. Então a gente tem uma seca muito intensa nessa região. E para a Austrália, Laninha e inundações. Então o mercado inteiro esperando uma boa colheita no Hemisfério Sul, e justamente nesse ano nós tivemos a Laninha. Tá? Situação do Mar Negro continua incerta. Isso também fez com que os preços voltassem um pouquinho mais alto, mas o mercado já estava bastante estocado. E assim sucessivamente. Em julho de 2023, a gente teve que a Rússia se retira da iniciativa de grãos e continua o conflito, o que fez um spike, a gente chama de spike de preço, para depois uma longa correção. Por último, China encerra as tarifas anti-dumping sobre a cevada australiana, o que alivia o mercado novamente. Então ela tinha colocado um prazo de 5 anos, quando ela viu a necessidade dela, que ela teria que importar essa cevada e as outras mercadorias, então ela tira a tarifa da Austrália. Agora a pergunta é, onde nós estamos e para onde vamos? É muito difícil responder isso, tendo em conta que ainda muita coisa tem por vir pela frente, né? Mas a nossa sugestão do mercado é sempre a compra parcelada, né? A periodicidade na compra e não tentar acertar o mínimo, né? Ou vender ou comprar tudo no máximo, né? O que a gente chama de pensamento contrafactual, né? É muito fácil eu fazer uma análise gráfico para trás, né? Então é muito com o gráfico pausado, todo mundo é gênio, né? Então a gente faz essa brincadeira, né? Ou é fácil operar no replay, né? Então é o que os analistas pensam que eles sabem, né? Então sempre tomar decisões cadenciadas, né? Faz uma compra, espera, faz uma compra. Pode fazer seu próprio análise gráfico, tomar sua decisão, mas com cautela. Ninguém poderia prever o que passou nesses últimos 3 anos. E onde nós estamos agora? Eu não estou com tempo aqui, mas alguém que está medindo o tempo aí? Acho que estamos bem, né? Onde nós estamos agora? Falando um pouco de clima e desenvolvimento nos cultivos, nós temos a União Europeia. Agora o partido quem joga é o Hemisfério Norte. Eles estão muito próximo da colheita. Eles estão há 1 mês da colheita. E o país mais importante aqui, que na União Europeia, que provê cevada cervejeira praticamente para toda a União Europeia, é a França. Então os olhos estão para a França. A primavera de 2025 também foi uma das mais secas, o que preocupa rendimento e qualidade, tá?
teve chuvas bem distribuídas nas últimas semanas, o que dá um pouco de alívio para o mercado, mas é uma preocupação do mercado. E na América do Norte, na México, Canadá e Estados Unidos, em teoria a gente vem com um plantio de cevada bastante avançado, em 90%, condições de solo muito boas, né, dentro da média dos últimos 5 anos. Então, nesse ponto, nada que se preocupar por agora. Nós temos a Austrália, com preocupações de seca nas principais regiões de cevada australiana. Na Austrália, nós temos o leste australiano e o oeste. O oeste é onde está preocupando as secas, e isso também influi na tomada de decisão do produtor australiano. Em anos muito secos, ele aumenta a produção de cevada. Então, para o universo da cevada, até é um pouco melhor, mas a gente sabe que isso é uma preocupação em termos de qualidade também. E a decisão do produtor é entre cevada e canola. Então, aparentemente, a Austrália poderia aumentar um pouco a produção de cevada esse ano devido a essas secas. Só que também tem outro ponto importante, é que a Austrália vem muito forte com as exportações para a China. A China ativou novamente suas importações de cevada. Argentina e Uruguai, nós estamos recém começando o plantio. O plantio ele vai na Argentina 5% concluído, com condições bem favoráveis. Tivemos chuvas bem distribuídas agora na região, o que favorece o plantio. Em algumas regiões, excesso de chuvas na Argentina, o que impede o produtor entrar com o maquinário, mas dentro da média dos 5 anos também. Depois nós temos o Uruguai, que é um grande player, como eu mostrei, que vem com 20% completadas, que a esse período do ano já vem atrasado. Né? E o que pode influenciar aqui? O produtor, se ele não conseguir semear no momento uma janela correta, ele opta por não produzir a cevada e fazer uma cobertura para poder entrar com a soja de primeira. Então, o Uruguai pode ser que esse ano a gente estime um volume de produção e área um pouco menor do que os anos anteriores. Quanto à produção mundial, estamos estimando 144,8 milhões, o que seria 1% a mais do ano passado, o que deixa o mercado bastante confortável, né? A gente começa a entrar num problema quando a gente fala de 5% a menos de área produzida. Então, nós estamos também muito confortáveis com esse número por agora. Mas o que preocupa, e o que preocupou também no ano passado, é que nós viemos com os estoques mundiais, aqui nesse gráfico vocês vão ver, que são os menores dos últimos 11 anos, ou se não mais, pelo menos é o que representa nesse gráfico. Então, nós temos essa preocupação. Qualquer problema no hemisfério norte ou na próxima campanha pode, ainda mais se nós não recuperarmos os estoques mundiais, a gente pode ficar com uma sensibilidade muito grande, porque não tem estoque. E, para terminar, vou ser bem breve. Como mesmo falei, os key points aqui seria a atenção para o hemisfério norte. As condições climáticas na França, principalmente, será crucial. Chuvas bem distribuídas nós tivemos na Alemanha, Reino Unido, então isso também deixa um pouco tranquilo o mercado lá, mas todo mundo nos próximos meses vai estar focando na produção de cevada da União Europeia. Detalhe muito importante, o maior comprador de cevada, em abril, foi a maior compra desde agosto de 2024. Parece que a China sabe algo que a gente não sabe, e não só para a cevada, eles retomaram bastante forte as compras de todas as commodities agrícolas em geral. Nas últimas semanas a gente teve uma grande compra de cevada ucraniana, de 9 barcos, em um período muito pequeno.
E isso pode significar algumas coisas que o mercado está tendo uma leitura e nós não estamos prevendo, né? Então, bastante atenção com as importações da China. Os estoques chineses não são tão fáceis de serem controlados, vamos dizer, ninguém sabe muito bem as informações, mas existem informações de diminuição dos estoques de cevada que estão nos portos. Muitas vezes esses portos são terceirizados, né? Então, sabem que há uma diminuição nesses estoques e isso pode também ser um sinal dessa compra nos últimos 3 meses estar tão intensificada pela China, né? Obviamente que a gente não poderia deixar de fora o conflito, né? A Ucrânia teve um ataque ucraniano nas bases aéreas, agora em junho, e justo quando estávamos em negociação de cessar o fogo. Então, tem um grande question mark aqui, né? Um ponto de interrogação. O que vai acontecer? Se vão fazer esse cessar-fogo ou se isso só intensifica o conflito e nós poderíamos entrar em um bloqueio do Black Sea, do Mar Negro novamente, né? Então, muita atenção do que vai passar nos próximos meses sobre o conflito da Ucrânia com a Rússia. E para terminar, não podemos deixar de fora os fenômenos que estão cada vez mais frequentes. Antes eles tinham um período mais espaçado e agora eles estão ocorrendo com mais frequência. Esse é o ENSO, né, que é uma tabela pública, um gráfico público, que ele mensura semanalmente quais são as probabilidades de um Laninha e um El Niño, né? Nós teríamos então para o mês de outubro, novembro, dezembro, no hemisfério sul, onde é a nossa principal colheita de cevada da Argentina, do Uruguai e do Brasil. Até então, nada que preocupe, porque temos praticamente 45% de probabilidade neutro, o que é bom, mas um 42%, 43% que vem aumentando de uma laninha, que na nossa região é seca, né? Então, bastante atenção no fenômeno aqui para ver se esses números não mudam daqui para frente, tá? Bom, pessoal, é a mensagem que eu tinha para passar para vocês, tá? Fico aberto a perguntas. A mensagem aos cervejeiros, aos malteiros, aos meus colegas é que a cevada cervejeira ela não é uma commodity, ela não é uma qualquer commodity. Existem parâmetros de qualidade e o produtor muitas vezes ele é castigado por isso, mas existe um esforço enorme dos agricultores em fazer melhoras significativas na produção de cevada para suprir as maltarias, né? Então, é muito importante a gente reconhecer o esforço deles. E um caso muito interessante é o caso de uma variedade que foi desenvolvida na Argentina, que se chama Charles. Se eu não me engano, Lima Grain é a empresa que estava por trás do desenvolvimento. Para produzir uma nova variedade, leva no mínimo 2 anos. Para que ela seja homologada é 1 ano mais. Para que ela seja testada na indústria é 1 ano mais. Para que ela seja homologada pelas cervejarias é 1 ano mais. Então a gente está falando de um processo muito longo, né? Então, muitas vezes o produtor diz, mas essa é a variedade que eu quero, essa é a variedade que melhor dá rendimento aqui no meu campo. Mas a indústria diz, não, essa tem baixo rendimento, a cervejaria diz, não, essa não. Então, esse reconhecimento aos produtores que estão fazendo um esforço enorme para poder suprir com a melhor qualidade possível a cevada, o malte e a cerveja produzida por vocês. O meu muito obrigado e fico aberto a perguntas. Parabéns pelo panorama aí, César, foi bacana entender um pouco do que vai acontecer. Mas a minha pergunta é em relação, você está próximo dos patrícios lá, e comentou que haverá uma pequena diminuição da área de plantio do Uruguai. O ano passado eles foram recordes, né? E o que eu não me conformo como brasileiro, como gaúcho, é que um país menor do que o meu estado lá planta mais cevada do que o Brasil todo. Você acha que eles vão conseguir manter essa área para os próximos anos ou foi uma bolha meio artificial essa safra passada?
Noemir, obrigado pela pergunta aí. É bem interessante. O Uruguai, ele tem a competição da decisão do produtor para produzir cevada e trigo é em base ao preço, né? No Uruguai é basicamente a cevada é produzida através de convênios com a Ambev, né? Então o mercado internacional ele é regulado pelo mercado de Chicago, né? O trigo. Se no momento, na minha opinião, se no momento que eles estiverem semeando, esses preços estiverem interessantes para fixar parte da produção, a gente vai ver uma produção bastante similar aos anos anteriores. E também para o trigo, né? Para mim, o produtor uruguaio ele não favorece uma cultura ou outra. Canola também é um produto que compete nesse mesmo momento. Então, quando a gente viu anos anteriores que a canola tinha um preço interessante, ela tomou muito espaço do trigo e da cevada. O que não aparenta ter esse ano. Então, a canola não participaria desse mercado, tirando o espaço da cevada e trigo. Eu acredito sim que os valores vão ser muito similares ao ano passado, salvo que nós viemos bastante atrasado no plantio. Isso pode fazer com que o produtor tome a decisão de plantar parcialmente, não todo o volume que ele consideraria. E a gente vê um nível menor de produção, mas não tão inferior. Não é isso que o mercado foi com a intenção de produzir os mesmos valores dos anos anteriores. Mas a decisão dele pode ser por esse atraso e depois ter que entrar com a soja de primeira. Ok, pessoal? Vou estar aqui, então se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Tá bom? Muito obrigado aí, mais uma vez.